Deixa eu mandar aqui para mais. Ah, agora sim, a área entrou. Chegou, Ari, até que enfim. Eu não sei se eu entrei por outro lugar e o pessoal não estava conseguindo entrar. Pelo menos a minha convidada estava aqui. Ah, a Ari tá aí. A Ari entrou. Deixa eu mandar aqui de novo pra minha irmã. Eu tava falando um pouquinho aqui com o pessoal. Eu não sei por que ela não entrou. Vou mandar um convite aqui pra. Sim, estou ao vivo. Cadê ela? Onde vocês estão, hein? Ah, tá. Agora minha irmã entrou. Ah, entrou! Aê, agora conseguiram. Então tá bom, queridos. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui no início e vou voltar aqui um pouquinho no início que eu tava falando, que o pessoal tá chegando agora. Boa noite, Adelinda. Ah, é a mãe da Ari. Tudo bom? Oi, mana. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui um pouquinho falando sobre. Primeiro eu vou me apresentar. Eu acho que tem alguém, o pessoal vai entrando aí. A mãe da Ari, acho que ela me conhece, mas não sabe um pouquinho da minha história, tá? Então, eu sou pedagoga, né, professora, já há um tempinho. E de um tempo pra cá eu comecei a estudar umas terapias, porque eu senti no meu coração de estudar, de querer me aprofundar um pouquinho mais nessa área, né? E daí eu fiz alguns cursos. E o primeiro curso que me interessou, que me encantou, foi Oi, Beth, tudo bom? Foi o baralho cigano, que eu fiquei apaixonada por ele. E eu comecei a estudar um pouquinho, e depois fiz curso, né? E aí eu fui estudar um pouquinho para saber de onde que vinha, né? Da onde que é o baralho cigano. Porque todo mundo fala baralho cigano, poucas pessoas conhecem mais o tarô, mas o baralho cigano mesmo em si, eles acham que vieram, né, dos ciganos. Mas o baralho cigano não veio, ele não foi criado pelo povo cigano, tá? Ele foi criado... Oi, querida! Tudo bom? Boa noite, pessoal! Ele foi criado por um alemão, né? Ele veio, na verdade, a história dele se inicia através do alemão Rachel. Eu não sei pronunciar alemão, tá, pessoal? Mas é Rachel. Eu vou colocar o nominho dele aqui pra vocês, se vocês quiserem depois pesquisar. Mas o nominho dele é esse aqui, ó, tá? Esse carinha aí, esse Rachel, ele criou um jogo, ele era da nobreza, em 1799, ele criou um jogo de cartas, né, com 36 cartas. Essas 36 cartas, ela tinha imagens, né, de animais, de lugares da época. E daí ele, pra se divertir na nobreza, né, porque ele era na época, ele era tipo assim um empresário, um comerciante, né, bem rico. Então,
Para ele fazer um cartão já era difícil, uns baralhos já era difícil, porque naquela época quem conseguia imprimir alguma coisa só quem tinha dinheiro. E ele fez esse jogo com peões e jogava o dado e ia jogando as casinhas, e daí caía numa casinha, tinha que pagar umas moedas, senão, por exemplo, vamos supor, caía na montanha, né? Caía na montanha, você ia ficar lá na montanha até alguém te resgatar, ou você pagava uma moeda. Pagavam lá as moedas, poderia jogar de novo. E assim eles iam se divertindo. Esse cara morreu, e esse baralho, esse jogo de tabuleiro, chamado Jogo da Esperança na época, permaneceu. Ele morreu novo, e aí, mais ou menos nessa época, a Lenormand, né, que é Marie-Anne Adelaide Lenormand, ela nasceu em 1772, ele criou esse jogo em 1799, e ela era uma oraculista, a Lenormand, né? Ela já lia a mão, ela lia, jogava baralho, enfim. E ela pegou esse jogo e adaptou, né, para a realidade dela, mandou fazer umas cartas novas com imagens, né, que eram da época, tanto é que as fotos, os baralhos são imagens de épocas antigas. Ela era francesa, o Rachel era alemão, que criou o Jogo da Esperança. E a Lenormand, ela era francesa. Então, olá, boa noite, Alex, oi prima, sejam bem-vindos. Ela era francesa, então não tem nada a ver com ciganos, tá? Não tem nada a ver com ciganos. Ela ela começou a jogar e fazer previsões, e muito assertivas na época, né? E ela já leu pro Napoleão e para a mulher dele e para alguns famosos da época. Então ela tinha muito conhecimento sobre a parte espiritual. E ela começou a difundir. Oi, Marisa, tudo bom? Ela começou a difundir. Só que daí, o que aconteceu? Passaram-se o tempo, ela faleceu. Em 1843 ela faleceu. E daí o baralho dela ficou, né? E aí, uma das vertentes que falam, né? Porque essa que eu tô contando pra vocês é uma das vertentes. O baralho cigano tem muita. Se vocês começarem a pesquisar, tem muitas coisas diferentes, né? Que falam sobre ele. Essa é a vertente que eu estudei através de artigos, de livros, e que eu achei assim mais relevante. E ela deixou o baralho, e aí o que aconteceu? Usaram o nome dela para difundir o baralho, né, para propagar esse baralho pela Europa toda. E começaram a colocar o nome dela, né, Lenormand, Petit Lenormand, usaram o nome dela e ganharam muito dinheiro, foram fazendo várias edições do baralho, né, até chegar nas edições mais atuais. E onde que entra aí os ciganos? Os ciganos, por ser um povo assim muito místico, né? Ele é um povo que anda por todo quanto nômade, né? Eles estão sempre andando, e quando eles vieram para cá, perseguidos, né? Porque eles foram um povo perseguido, como tantos outros na época, eles foram perseguidos e eles vieram para, no caso, América aqui do Sul. E eles já tinham conhecimento, né, do baralho do Lenormand. E chegaram aqui, eles começaram também, eles jogavam as cartas, eles liam mais as mãos, mas também jogavam cartas as ciganas, né? Só que elas jogavam mais aquele baralho comum, né, dos naipes e tudo mais. Quando começaram a difundir e chegou os portugueses para cá, vieram os ciganos também, eles começaram a introduzir também o baralho. E aí depois ficou, como eles liam muito, o baralho sempre foi uma coisa meio mística, né? O baralho cigano, né? Tarô, principalmente tudo que fala sobre espiritualidade é meio místico. E eles foram ganhando essa fama do baralho ser
do baralho cigano e pertencer aos ciganos, mas eles não pertencem ao cigano. Ele foi criado na Alemanha, né, difundido, propagado pela francesa Lenormand, e eu até tô com alguns aqui, né, para você ver, para vocês darem uma olhadinha. Oi, gata! Tem várias edições, vários tipos de baralho, tá? Com várias imagens, mas todos eles, seja, por exemplo, ó, esse aqui é do Mantovani, né? O que muda às vezes de um para o outro são duas cartas, né? A carta número 6 e a carta número 2. Alguns usam o paus, né? Outros usam pedras e outros usam trevo. O Lenormand é com trevo. Mas todos têm as mesmas traduções, né? Interpretações, vamos dizer assim. E aí, esse aqui que eu tenho, ó, que é o primeiro que eu comprei lá em São Paulo, gente. Tava andando na rua, entrei num lugar, falei, é esse aqui. Olha como que ele é. Atrás, esses aqui são normais, tá vendo? Esse tem uma figura, esse tem outro. Esse aqui já tem uma cigana. Então, assim, eles usam realmente para comercializar. O que vende mais, eles colocam. Mas aqui, a carta 2, ó. A carta 2, nesse baralho, que é o tradicional do Lenormand, é os trevos. Em outros baralhos, a carta 2 já entra como... aqui, ó. Nesse aqui entra como as pedras, tá? Já tem um outro aqui que entra como paus. Ó, essa é a diferença. Todos têm 36, as outras cartas são todas iguais, mas elas mudam na segunda carta. E o que faz mudar é relacionado nesse caso aqui dos paus, das pedras, aí entra mais com a época dos afros que entraram para ler, não tinha muito entendimentos o trevo aqui para nós na região. Então eles usavam mais a pedra ou paus, né? Os paus no caminho, que dá a intenção de ser algo que está interrompendo, enfim. Mas isso aqui nada mais é do que adaptações que são feitas para a realidade do local, da região, tá? Obrigado, Ká. Da região. Mas em si mesmo, o baralho cigano, ele não tem nada de místico, tá? E isso que eu quero muito difundir aqui, falar para vocês que o baralho, ele pode ser usado, hoje em dia a gente fala assim, cartomante, essa coisa mística, ou só quem é religioso, enfim, ou só quem é cigano que pode ler, ele nem é cigano, né? Mas é só cigano que pode ler, e não é verdade, né? Nem por ciganos eles foram feitos. E para falar um pouquinho mais dessa parte de meio desmistificar a leitura das cartas do baralho cigano e de outras cartas também, como o tarô, eu queria convidar aqui para falar com a gente um pouquinho a Grace, que é uma querida. Eu conheci a Grace num curso que eu fiz do baralho cigano e ela muito um amor, muito querida. E aí eu convidei, assim, ela se propôs, né, a vir aqui falar um pouquinho da live e falar um pouquinho dessa parte mesmo da leitura do baralho e da desmistificação de que qualquer um pode estar usando, né, a leitura para o autoconhecimento, né, para se conhecer, para ter um direcionamento. Deixa eu chamar ela aqui um pouquinho. Oi, Ale! Deixa eu ver aqui se eu acho a Grace, pedir para participar. Gracinha! Cadê? Deixa eu achar ela aqui.
Cadê a linda? Oi, 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 gata. tudo bom? Tudo bom? Tudo, Boa tá me ouvindo noite. bem? Bem, ó. Ah, que linda. Te pôr um pouquinho Linda. mais longe, que metade, né? Que a gente está Isso. dividindo a metade da tela, fica meio para cada um, né? Bem-vinda à live, bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Estou muito Ah, eu que feliz, né, agradeço. pelo convite. É, a gente, só para vocês saberem, eu e a Grace, a gente não se conhece pessoalmente, Uhum. mas a gente tem, assim, sabe, uma sintonia muito boa e em breve a gente vai estar se conhecendo, pode deixar. E se apresente, seja bem-vinda, Grace. Então, eu sou a Grace, moro aqui em Curitiba, né? A Ana mora Uhum, em Jaraguá, né, Ana? Nós nos conhecemos no uhum. curso do baralho cigano. E daí a gente tem um grupo lá que a gente divide informações, curiosidades, e a gente trocava atendimento para começar, né, a esquentar os motores. E aí um dia eu acho que você estava oferecendo, né, Ana, para ler, daí eu não sei, Ah, uma de sim, é nós, né? verdade. É verdade. Eu falei, E ai, alguém quer daí, trocar carta comigo? né? Aí veio a Grace. Ah, é isso. E daí a gente trocou. E foi amor à primeira vista, a segunda mensagem, a primeira vista não, né? A segunda mensagem. E de lá para cá a gente tem trocado bastante conhecimento, a gente divide muitas questões, a gente tem o mesmo ponto de vista, né? E a gente veio trazer hoje aqui para todo mundo, para vocês, essa nossa visão, para dar uma desmistificada, como a Ana mesmo falou, sobre essa ideia de tarô, de baralho cigano ser uma coisa ocultista, ser uma coisa que precisa haver uma incorporação para você saber ler, precisa fazer um ritual ou alguma coisa para que você possa ler o inconsciente da outra pessoa. Então, assim, isso na psicanálise já trazia, já o tempo de Freud, de Jung, de Lacan, já trazia essa ideia de que a gente, através do nosso... Quando traz o inconsciente para o consciente, a gente começa a desmistificar, desembaralhar, ter autoconhecimento, e através do autoconhecimento você consegue trabalhar todas as suas questões, nós mesmos trabalharmos as nossas próprias questões. Então, isso que me encantou muito pelo baralho cigano, porque assim, você tem toda uma técnica, todo um curso, um aprendizado, como qualquer escola e como qualquer coisa, a gente precisa desse aprendizado. A gente traz as cartas, a pessoa tira as cartas, né? Seja ela por leitura de 3 cartas, seja ela por leitura de 2 cartas, seja ela por uma mandala, seja ela por usar, a gente às vezes usa as 36 cartas para poder A mesa trazer o real, inconsciente né? da pessoa à consciência. E assim, mas e quando é feito atendimento online? Então isso não tem? Tem, porque você entra no campo da pessoa. Esse é o campo morfogenético, é o campo de ondas eletromagnéticas, o campo que você entra no inconsciente da pessoa e a pessoa tem acesso a você. É a mesma coisa como se você mandasse um WhatsApp para a pessoa, chega exatamente o seu áudio, chega a sua voz da pessoa. Como chega? Porque tudo é por vibração, como a física quântica já traz isso para nós há Exatamente. muito tempo, né? Então, assim, o que mistificou muito essa ideia de baralho cigano, essa ideia de tarô, porque eles conseguiam ler o inconsciente da pessoa, fazer a leitura, e haviam profissionais para isso, e ninguém nem entendia direito de física quântica, disso, daquilo, então aquilo para eles era um horror. Eu trago muito para as pessoas exemplo, se Steve Jobs estivesse vivo lá e pegasse um iPhone, ele seria o primeiro a ser queimado, a ser Bruxo, morto, a né? esquartejado em praça pública, porque, né? Além de tudo, é uma maçã, né? O símbolo do iPhone. Então, que já traz isso O de pecaminosidade, arquétipo do de pecado, que isso né? é contra Deus, de que isso... Então, assim, eu gosto muito, e essa live mesmo, eu e a Ana, a gente se propôs a fazer, porque o quão é importante, sabe?
você fazer uma leitura de tarô, uma leitura de baralho cigano, quando você for tomar uma direção na tua vida, porque assim, é, como já diz a psicologia, e tantas vezes eu vejo publicada por tantas pessoas, que as respostas dos nossos problemas, elas estão dentro de nós. Então, elas estão aonde? No inconsciente. O inconsciente sai para fora através do quê? No baralho cigano, através das cartas. Aí existe um profissional que sabe interpretar cada carta e traz para você aquela consciência de onde você está vivendo, seja no teu trabalho, seja no pessoal, seja nas questões que você traz ali da sua vida. A gente desenrola esse inconsciente e traz um caminho para a pessoa. Aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, mas eu até tinha pensado nisso, mas eu não sabia se isso era realmente o certo a fazer. A gente tem muito isso, né, Ana? Da pessoa chegar e falar assim, nossa, mas eu achei mesmo, mas eu estava meio na dúvida. Agora você tirou a minha dúvida. Por quê? Porque você traz o inconsciente para o consciente. E é tão bom você fazer a coisa mais direcionada, né? Não é decisivo baralho, nem o baralho cigano, nem o tarô, nenhuma dos cristais, do que é trazido, nada é decisivo para você. Ela é direcionado de acordo com a tua energia no momento, de acordo com o que há no teu inconsciente no momento. E aí, através das cartas, sai o que seria melhor para você fazer, o que você deveria tomar cuidado, porque isso já está dentro de você. Conhecendo as suas características, já traz o baralho, ele já traz para você, por trazer do inconsciente para o consciente. E é isso que a gente faz. E foi por isso que a gente veio aqui, né? A gente veio hoje para trazer essa desmistificação, sabe? Às vezes as pessoas não têm religiosidade, não precisa a pessoa ser médium, não precisa a pessoa incorporar para poder fazer um atendimento no baralho, não precisa... A pessoa simplesmente precisa ter a técnica, a pessoa precisa entrar no campo da pessoa através do quê? Através da empatia. Eu fiz curso de constelação sistêmica familiar também. Quando entra em campo, que quando você faz a constelação com pessoas, as pessoas abrem mão da sua vida e naquele momento, por empatia, estão naquela situação para que seja ressignificado a vida das pessoas. Então, assim... Você entra no campo morfogenético, que é a memória familiar da pessoa que está sendo atendida. Isso é feito por empatia. E para que possa ver essa ressignificação. Então, a gente também, aquele que está atendendo, ele tem que estar ali no momento. Por isso que, às vezes, para você sintonizar, a gente fala, acende uma vela, ou acende um incenso, mas não é que isso vai modificar, ou que então vai vir um espírito ali e vai te trazer as respostas que nem você sabe o que está fazendo. Não, é uma coisa extremamente profissional. Você vai trazer arquétipos de Jung. Jung falava sempre muito dos arquétipos, os filtros dos sonhos na psicanálise, que trazia o teu inconsciente, a consciência. Se você construir um filtro dos sonhos, a pessoa consegue te ler. A pessoa consegue te ler porque está incorporada, porque tem algum espírito, por alguma coisa? Não, é porque a pessoa estudou os traços que você faz. É como na psicologia. Você coloca as mãos para frente, você coloca as mãos para trás, isso tudo, quem está te analisando, o psicólogo, ele está te fazendo uma leitura. E isso, através das cartas, também é uma forma de você fazer uma leitura. Né, Ana? Fala aí um pouquinho. Agora tomei a live para mim, Adoro, é conhecimento, gente. Eu tô indo na vibe. Mas é bem isso mesmo que você falou, entendeu? É tirar esse rótulo, né? Que só pode ler, quem tem o dom da leitura, quem tem o dom das cartas, quem é médium, quem tem. Médium não, quem tem essa mediunidade desenvolvida, porque todos nós somos. Mas eu já vi pessoas lendo que são totalmente céticas, assim, não tem religião, não tem nada, e são só mental, mas como que ela consegue ler? Porque ela está estudando sobre isso, né? Porque no baralho, cada carta tem uma representação, tem um significado, né? Tem um porquê.
E eu sou encantada pelo baralho cigano. É lógico que, por exemplo, você pega uma carta, tudo vai ser estudo, né? Então, as cartas do baralho cigano, elas foram desenvolvidas para a época, para aquela época de 1700 e pouco, de 1800, onde existiam jardins nos castelos, né? Hoje em dia não tem mais, né? Deixa eu pegar uma carta aqui, por exemplo, onde urso, existe urso aqui na América? Não, na América do Sul? Não, né? Então, assim, são coisas que tinham da época, a âncora, por exemplo, que eram as grandes navegações na época, né? As grandes navegações lá em 1700 e pouco, em A 800, forma de 1800. transporte, né? Usada, né? Exatamente. Então, assim, ó, os arquétipos da época, eles depois, com o tempo, eles têm que ser lido, estudado e lido e passado de acordo com a nossa atualidade, né? Isso, Com a exato. nossa atualidade. Por exemplo, a gente vai pegar aqui uma A carta, carta. né? A Isso que eu ia falar, carta. Hoje em carta de dia ninguém carta. escreve carta, né? A carta é o Exatamente. WhatsApp. Exatamente. É o WhatsApp, Uma os meios, mensagem, são os os meios, o e-mails. Telegram, né? Que na época era Exatamente. feito só através da escrita, só através das As cartas. redes A Vivi sociais, né? entrou. Oi, Vivi. Que bom que você está aí. Olá, prazer, Vivi, bem-vinda. E é bem isso mesmo, é isso que você falou. São essas adaptações que são feitas, né? Porque tem que ter uma ressignificação, né? Com o tempo, tudo vai mudando. E as leituras também vão se aperfeiçoando, né? Sim, Assim como também é feito no tarô também, que eu sei que você gosta muito de tarô, né? Porque o tarô também eu gosto. é uma leitura assim, magnífica, só que ela é uma leitura mais profunda, e aí a gente pode fazer um paralelo aí para eles entenderem um pouquinho a diferença do tarô, porque já me perguntaram, né? Qual a diferença do tarô, além das cartas, das 36 cartas, das figuras, enfim, tem também uma diferença, né, vamos dizer assim, É que o tarô são na leitura. 78 cartas, né? Então, Ela já é bem mais é complexa, né? bem mais complexo, tem arcanos maiores, arcanos menores, né? Que um complementa o outro. Só que o baralho cigano, e ele é muito usado nas leituras dos tarólogos também, para dar um suporte, vamos dizer, um direcionamento, um auxílio mais É, imediato, né? isso, acho que eles são mais diretivos, assim, são mais diretos, assertivos, assim, no Objetivos, instante né? ali que você precisa. Ele traz muito isso e eu acredito até pela simplicidade dele, sabe? Ele é muito simples, ele é muito fácil de você conseguir identificar e ler. As cartas, elas não têm um pensamento tão junguiano, tão arquetípico de você trazer o inconsciente de uma forma tão profunda para fazer um estudo. Eu acho assim, gosto muito do tarô, mas assim, a diferença, acho, maior deles é que através do baralho cigano, se você precisa de uma resposta imediata, de algum assunto do cotidiano, de alguma coisa que você precise, assim, Exatamente. ele é essa resposta, ele te traz essa resposta. Ele busca de uma forma muito simples, ele dissemina o teu inconsciente e traz para o consciente, que é através das cartas, traz ali para o agora a interpretação daquilo que você precisa, as respostas que você precisa de forma imediata. O tarô, ele já traz aquele estudo profundo do seu ser. Se você quer, tipo, eu falo muito que ele é tipo um mapa do tarô, é igual o mapa astrológico, ele é um mapa dentro do tarô. Se você faz uma leitura profunda, você tem uma leitura de si mesmo através do tarô. Então, ele é mais para Exatamente. um estudo mais profundo. Acho que os dois são super interessantes, eles vão em paralelos, mas assim como a gente está hoje falando do baralho cigano, a importância dele, porque assim, o que a gente quer fazer, né, Ana? A gente quer simplificar para as pessoas, Exatamente. né? Às vezes as pessoas deixam a oportunidade de De ter ler.
uma resposta, de ter uma direção, precisa saber sobre o emprego, saber sobre alguém que gosta, se realmente vale a pena aquela relação, e a pessoa vai e precisa de uma resposta. Então, através do baralho cigano, é trazido essa forma do inconsciente, do teu inconsciente, que é o inconsciente do cliente, nós conseguimos puxar para o consciente, para que as pessoas possam obter essa resposta, que a resposta nem sim nem não. A resposta é a melhor direção, que já tem a resposta dentro da pessoa. A gente traz o inconsciente da pessoa para o consciente, fazendo a leitura com uma interpretação que a gente estudou para ter essa interpretação, a gente estudou a melhor forma para tirar de acordo com a dúvida da pessoa, para que a gente possa esclarecer e a pessoa possa tomar um direcionamento mais assertivo, aquilo que vai fazer o melhor para ela naquele momento, né? Porque o que acontece muito tipo assim, são as dúvidas, né? De tomar uma decisão. Às vezes a pessoa tem uma decisão ou dois caminhos para tomar e fica naquele impasse, né? Qual que será que é o melhor? Qual que é o melhor? E aí o baralho cigano é bom. Para isso ele é maravilhoso, porque ele te dá, ele fala assim, olha, né? Tanto é que todas as perguntas, e é uma coisa... gente, só um pouquinho. Tirem as dúvidas aí, tá? Se vocês querem fazer pergunta, entra ali na caixinha, ali onde tem o círculo. Achei que você não ia deixar eles fazerem perguntas. Entra ali e faz só eu ia ficar falando. Não, eu quero que vocês perguntem, tirem as dúvidas, aproveitem aí para conhecer, né? O conhecimento é tudo. Perguntem, seja qual for a pergunta sobre o baralho, sobre história, sobre a leitura, seja o que for. Mas pode perguntar. Nós só não estamos fazendo leituras hoje, tá? Mas dúvidas sobre a leitura. Sobre a leitura, assim, de como que funciona, que é exatamente isso que a gente está falando. Algumas pessoas querem ler carta comigo, e daí eles fazem, a forma como fazer a pergunta é importante, que é diferente do tarô, né? É diferente do tarô. O tarô é uma coisa muito ampla. Eu quero saber sobre, sei lá, como que está a minha vida no setor financeiro, quais são as prospecções, enfim. Você adentra mais. O tarô, você precisa... O baralho cigano é muito bom. Você precisa de uma pergunta mais objetiva, mais clara, vamos dizer assim, tá? A minha irmã, essa daí é minha irmã. Que linda! Porque às vezes é o que nem eu vi hoje da Priscila, a irmã da Brenda, que nos deu o curso, não hoje, uma das lives dela, falou assim, as pessoas não têm conhecimento. As pessoas quando falam assim, vamos ler, tira um baralho para mim, pode ser o cigano ou o tarô. Meu Deus, isso não é de Deus, isso, meu Deus, ela vai incorporar, ela vai acender 50 velas vermelhas, não que isso tenha nada contra isso, mas eu tô falando que não é isso. Ele foi mistificado justamente lá na época, lá na França. Ele foi mistificado por quê? Porque havia muito direcionamento. Napoleão, que foi o que leu, ele se tornou de um simples soldado ao máximo. Ele conquistou muitas terras através buscando discernimento, conhecimento no baralho cigano. Então, o que aconteceu? As pessoas que não queriam que ninguém crescesse ou que ficaram loucos, porque ele se baseava, ele buscava instrução, ele buscava uma direção do baralho cigano para se ele ia ou não para a guerra. Por quê? Porque o baralho cigano trazia essa sorte? Não, porque o inconsciente dele estava voltado para aquilo e ele só queria uma direção de como fazer. E o como fazer as cartas traziam. E daí veio aquela mistificação, aquela ingenuidade do povo deixar... isso é das bruxas, isso não é bom, isso... Daí que veio o baralho dos ciganos, que ficou meio marginalizado. Não estou falando que os ciganos são, mas é que a gente já tem aquela visão de nômade que vive em barraca. E isso não tem nada a ver com a realidade do povo cigano. Isso é tudo... Né? É tudo que o povo mistificou. Gente, nada mais
o baralho cigano, o tarô, nada mais é do que você trazer do teu inconsciente para o consciente e fazer a leitura daquilo que saiu do teu inconsciente. E quem faz a leitura é alguém que estudou para isso, alguém que sabe interpretar cada carta. É isso. É simplesmente isso. E às vezes a pessoa perde da direção, de buscar uma direção, né? Pega o emprego errado, faz a entrevista de forma errada, podia ter falado de uma forma mais legalzinha que a outra pessoa ia entender melhor. Toma decisão errada, às vezes o casamento tá bom, só precisa alguns ajustes que no baralho traz, não, vou separar, mas daí não vou procurar ajuda, porque, meu Deus, como que eu vou numa cartomante ver o baralho cigano? Isso é muito horrível, eu prefiro então me separar, pegar um mau emprego, né? Exato. Então é isso que às vezes que a gente veio trazer. Né? É o preconceito, a vergonha, o preconceito, a vergonha, o preconceito que existe na sociedade referente a isso. Infelizmente, né? Por isso que a gente gostaria muito que o pessoal buscasse mesmo, entendesse um pouco mais sobre o conhecimento sobre isso. Não é uma coisa à toa. Isso vem de história, isso vem de muitas informações, vem ao longo do tempo, né? E também, assim, ó, tudo numa leitura, cada um tem o seu método de ler, cada um tem o seu, entendeu? Nenhum é melhor e nenhum outro é pior. Cada um é o seu. Tem um que vai se identificar mais com aquela pessoa, porque gosta, que nem você falou, traz para o inconsciente, que gosta de ver a vela, né? Os 4 elementos, né? Da natureza, enfim. E tem outros que preferem. É diferente? É a mesma coisa, é leitura. Só que isso vai dar mais abertura no campo para poder trazer a resposta. E na psicologia, isso é explicado na psicologia, sabe? Quando é indicado para um paciente ir para fazer uma terapia com psicólogo, ou para ir no psiquiatra, ou para fazer essas leituras dos seus neurônios, dos seus pensamentozinhos, é primordial. Quem estuda psicologia sabe que é primordial a conexão existente entre paciente e entre o psicólogo, entre o terapeuta, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um psicanalista. É primordial a conexão. Então, por isso que existem tantas formas diferentes. Eu leio de uma forma, a Ana lê de outra forma. Por quê? Porque existem pessoas que vão se identificar com a minha forma de leitura e existem pessoas que não vão ler comigo e vão falar, não, acho que não tem nada a ver. Daí vão ler com a Ana e, nossa, agora fez todo sentido. Né? Exatamente. Mas é simplesmente pela conexão, né? Frequência de conexão e também de você ir com um propósito, né? Às vezes você vai lá já duvidando do que tá indo, você já tá indo com dúvida, né? Você, eu vou querer saber alguma coisa, mas eu já tô meio assim. Então, você nunca vai conseguir aquilo que você quer. Então, quando você procura, você já tem que estar ciente, né? Falar assim, não, eu quero ler, eu quero saber. Porque é uma leitura do inconsciente, né, Ana? Tem que estar aberto. É uma leitura do inconsciente. Se você vai bloqueando o teu inconsciente para que não quer se abrir, não vai fazer sentido mesmo, né? Isso serve para tudo. É que nem você ir num médico e ele fala para tomar um remédio e você fala assim, não, eu não vou tomar. Se ele pergunta o que você tem, você fala, eu não vou falar. Você... Você descobre aí o que eu tenho, né? Bem assim, bem isso mesmo. E aí a gente vê a importância, né, das pessoas buscarem as terapias, né? As terapias são importantes, assim como o atendimento médico, né? Porque a gente cuida muito do físico, do nosso corpo físico, mas esquece de cuidar que nem da mente, eu ouvi hoje essa semana. Médico tem um dom, dentista tem um dom e terapeuta tem um dom.
né? Então, são todos dons. Nós, como terapeutas, também temos o dom, mas se não houver conhecimento, não houver estudo, você não consegue fazer o melhor do teu trabalho. Então, assim, até estava falando sobre remuneração, né? Que médico, você vai no médico, você não se incomoda de pagar a consulta. Você vai no dentista, não se incomoda. Mas aí de saber trazer o teu inconsciente para o consciente, trabalhar a tua mente, tomar melhores decisões, ter uma nova visão da vida, aí não, daí não é importante. Então, daí tem que ser feito gratuito, porque não é importante. Se as pessoas hoje soubessem, porque a gente vive numa sociedade tão doente, que as pessoas sofrendo tanto de depressão, tanto suicídio tendo, tantas pessoas sem esperança, tantas pessoas ricas, mas pobres. Por quê? Porque o inconsciente, porque a sua mente, porque aquilo que está dentro de você é muito mais importante. As outras coisas são muito mais fáceis de tratar, e é tudo um contexto. É tudo um contexto. Exatamente. E ainda nós temos aquela resistência de não, eu não vou no psiquiatra, eu não vou procurar um terapeuta, não vou procurar um psicólogo, porque senão vão dizer que eu tô louca. A gente ainda tem muito essa resistência. E isso é muito triste, porque cada vez mais nós estamos com uma população cada vez mais doente. Por quê? Porque não busca a diretriz, não busca o direcionamento. Louco é quem não procura tratamento. Eu sempre falo isso. Porque nós, a gente não estando direcionado, todas as outras coisas elas perdem sentido, todas as outras coisas deixam de exercer a função que precisa. Exatamente. Né? Meu, e aí, diante disso, ninguém tem pergunta para fazer, tá todo mundo 10 aí, ó, ninguém quer saber nada, não tem dúvida. Ninguém quer perguntar na dica. Pois é, não há pergunta, mas que eu adoro responder perguntas. Será que a gente já sanou todas as dúvidas? Eu acho que já, né? Acho que tá tudo certo aí. Deixa eu ver quem entrou aqui. Vamos ver quem tá aqui. Tem gente que você conhece aí, não tem? Tem. A TT Costa. Oi, TT. Aí, ó, vamos dar uma olhadinha aí, quem que tá aí? Tem mais gente? Não. Bom, gente, eu acho que é isso. O pessoal não tem pergunta, não quer perguntar nada sobre o baralho, não tem dúvidas. Então, a gente pode fazer aí uma promoção aí pro mês de julho. O que você acha? Bora, vamos lá. Desse pessoal. Super top. Pessoal super topa? Vamos fazer uma promoção para ver se o pessoal aí desmistifica aí essa coisa de não ler cartas, de não ler baralho. De não buscar um direcionamento, né? De não buscar uma ajuda, uma luz no fim do túnel. Tem medo de ver o que as cartas vão trazer do seu consciente, do seu inconsciente. Olha lá, deixa eu ver. Vamos ver aqui o que perguntaram. Para a pessoa ter essa transformação na consciência, a pessoa tem que ter coragem, fé e lutar contra si mesmo. É isso. É a Fernanda, né, Fê? Oi, Fê, tudo bom? A Fê tá em Mato Grosso já, Fê? É difícil mesmo, é difícil. Oi, José, tudo bem? Que saudade de você. Entrou o José e eu cortei você para dar oi pro José. Não, fica à vontade. Olá, José. É que a Fê, a Grace é a melhor, é isso aí. Boa aqui noite, o que a menina aqui da Terapia Equilíbrio trouxe, falou se a pessoa tem que ter coragem, fé e lutar contra si mesmo. É que às vezes a pessoa, quando a pessoa não está bem, a pessoa não tem essa coragem, não tem essa fé, não tem nem força, às vezes nem de levantar da cama, sabe? Então, assim, o que a gente propõe, o que através da terapia, seja quais a Ana faz, seja quais eu faço, que eu faço constelação, cromoterapia, psicanálise, tarô, baralho cigano,
para ajudar a terapia multidimensional, para ajudar em auxílio às pessoas. Às vezes a pessoa, ela só precisa buscar uma ajuda, ou então se alguém próximo também puder auxiliar, às vezes a pessoa nem quer mais essa ajuda, mas assim, às vezes alguém próximo buscar isso também, que é o primeiro passo, sabe? Eu sempre falo que as terapias, elas andam juntas com a psicologia, que andam juntas com a psicanálise, que andam juntas com a psiquiatria. Então, tudo isso de mãos dadas, tenho certeza que faz um diferencial enorme na vida das pessoas. É para essas pessoas que a gente está aqui. Eu acho que é para isso que a gente veio ao mundo, né, Ana? Né? É isso aí. É Isso esse o aí. nosso objetivo. E vamos de promoção. O que Exatamente. você tem aí de Exatamente. promoção? Então, então, nesse mês de julho, a gente vai fazer assim, para vocês desbloquearem aí a questão do baralho, né? Das cartas. A gente vai fazer uma promoção assim de 5 perguntas. Quem fizer, né? Quem fechar um pacote, seja com a Grace, eu vou até colocar aqui vou fixar aqui Peraí um pouquinho. O O Insta que você dela. está fixando? O Insta. Aqui, ó, Grace. Aqui. Aqui, ó, Grace, deixa eu fixar o teu comentário. Aqui, ó. Vai ficar fixado ali em cima o teu Insta, né? Para as pessoas te acharem ali. Então, a gente vai fazer um pacote. O que você acha? Você topa um pacote de 5 perguntas? Quem fechar esse pacote de 5 perguntas no mês de julho, tá? Até o final de julho, vai estar concorrendo a um sorteio. Dois As duas pessoas. sorteios? Dois. De Duas mandala mandalas? astrológica. 2 mandalas. Uma você faz e outra eu faço. Isso. Pode ser? Só não tem direito à escolha. O primeiro lugar vai ter uma de nós e a segunda outra de nós. Cada um lê uma, né? Isso. Senão daí, isso, para equilibrar as energias aí, cada um lê uma. Então, o primeiro e o segundo lugar. Daí, a Grace faz uma mandala astrológica. Para quem não sabe o que é mandala também, né? Para explicar aí, a mandala astrológica, ela é uma jogada do baralho cigano, onde você distribui as cartas de maneira que você lê todas as áreas da vida da pessoa. Tá? E dá faz uma leitura da energia dela no momento. E seja, vou dizer as áreas, né? Algumas. Relacionamento, trabalho, financeiro, comunicação, família, espiritualidade. Então, a gente faz a mandala jogada, a gente dá um direcionamento. Eu não sei se a Soane tá aí, eu já fiz para fiz para minha sobrinha também, mas eu acho que ela não tá aí para darem o palpite delas. Mas nessa mandala você consegue ter um direcionamento de como tá a tua vida em todos os campos, tá? E a gente dá o aconselhamento para cada área ali. É bem bacana, é bem legal. Ela tem uma duração energética de 3 meses. Ela é boa fazer assim, de 3 em 3 meses, para estar vendo como que tá o campo. E é isso. Eu vou colocar nos stores, faço, monto bonitinho, para saber, para o pessoal te procurar. Então, seria o pacote com 5 perguntas, R$ 45, certo? Era isso? Pode ser Isso, é para ninguém ficar de fora, né, Ana? R$ 45, 5 perguntas, e daí a pessoa fechou, faz as perguntas, tudo, já fica anotado, e daí no dia 21, marca aí, no dia 21 do 7, daqui 2 semanas, mais ou menos, a gente vai estar fazendo o sorteio
para ver quem que vai ganhar. Então, a pessoa, além de ganhar, né, de estar lendo as perguntas, tirando as dúvidas que eu tenho certeza que bastante gente tem aí umas 5 perguntas que queira saber sobre alguma coisa, algum direcionamento, ainda acaba Sim. concorrendo a essa mandala, que é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Uma minha e uma da Grace. Show? Isso aí. Então é Certíssimo. isso, gente. Depois eu deixo certinho ali nos stories, bonitinho as regras da promoção dessa live. Eu quero, então, agradecer, né, a Grace por ter vindo aqui, por Eu ter dado que todo esse agradeço. conhecimento. Gratidão mesmo. Foi um Eu prazer que estar agradeço. aqui. A minha primeira live, né? Eu decidi fazer a primeira live, assim, foi difícil, mas a Grace também me ajudou aí. Convidei, ela topou, foi muito linda. E, e aí a próxima live vai ser sobre outra terapia que eu faço. Eu vou ver ainda qual que é, para vocês conhecerem um pouco mais das que eu faço. E daí vai acompanhando lá no Insta que eu vou divulgando para vocês, tá? Então, cada live eu E vou essa falar um pouquinho. live vai ficar salva, né, Ana? Eu vou salvar aqui para o pessoal que perdeu ou quer entrar depois para ver o início ali que perdeu os esclarecimentos e o seu conhecimento também vai estar aí para poder estar vendo com calma depois, tá Isso. bom? Então, gente, um beijo, gratidão por vocês estarem aqui Gratidão. presentes, prestigiando. Beijo, Obrigada. Grace, e até a Até. próxima live. Já que não tem pergunta, então estou acenando aqui para os últimos. Obrigada aí por vocês estarem presentes aí nessa primeira live, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo, Oliver. Uma boa noite, uma boa semana para vocês, tá? Ah, Vicky, que bom. Saudade de você, tá bom? Beijo, gente. Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu encerrar isso aqui, que eu ainda sou novata nessas coisas. Tá, deixa eu ver. Aí, pronto. Beijo, Vicky. Vou querer mais pro fim. Tá. Beijo, Cíntia.